Hoje nós vamos começar com a nossa prece. Vamos dar início agora à nossa reunião, já são 19h30 já. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, mais uma vez agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Que nesses instantes, estas vibrações de paz e de harmonia possam envolver a cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que no decorrer da nossa prece, estas vibrações de paz e de harmonia possam ser levadas a todos aqueles que passam por provações físicas e espirituais, a todos aqueles que se encontram nos hospitais, nos presídios e nas vielas públicas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós nos propusemos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cairmos em novas faltas, mas livrai-nos, ó Senhor do mal, que assim seja, graças a Deus. Gente, como ficou acordado aí já há algumas semanas, né, nós estamos trabalhando com o tema Parábolas, Ensinos de Jesus. E hoje nós temos a grata satisfação de contar com a participação do companheiro Mário Jorge, que vai participar conosco hoje. E queria já agradecer ao Mário pela colaboração, pela participação conosco nas nossas atividades. Vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que no decorrer da atividade de hoje possa envolvê-lo, intuí-lo, para que a gente possa participar dentro dessa proposta de paz e de harmonia. Mário, a palavra é sua, muita paz. Obrigado, Wagner. Obrigado. Na realidade, nós não vamos fazer uma palestra, né? Nós vamos conversar sobre esse tema, a cura do criado de um centurião. Suponhamos que existem 20 pessoas participando da nossa reunião, e cada uma tem 5 anos de espiritismo. Só aí daria 100 anos de conhecimento acumulado. Mas existem alguns que não têm 5. É 5 elevado ao quadrado, outros 3 elevado ao cubo. Ou seja, no mínimo 100 anos de conhecimento acumulado nós temos. Então, é importante que todos participem e dê a sua opinião. Esse tema está no Evangelho de Mateus e também em outros. Mas no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, eu vou fazer uma leitura do princípio ao fim. Depois nós vamos voltar lendo versículo por versículo e tirando dali o conhecimento genérico que ele traz para nós. Então, vejamos. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus.
Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Então, é importante, todas as vezes que nós lermos uma parábola, é importante que a gente tenha um pouco de conhecimento do local, quem, como, onde, por quê. Esses conhecimentos nos ajudam a entender melhor o palavreado de Jesus. Parábola tem dois sentidos. Um sentido matemático, digamos assim, técnico, que depois fica por conta do Wagner explicar, na hora que ele quiser. E o sentido alegórico. Parábolas são pequenas histórias que falam a respeito do folclore de uma região, de um povo, dos costumes, dos hábitos de uma determinada localidade. Então, quando nós conhecemos um pouco, fica mais fácil o entendimento. E toda parábola, no seu conteúdo, traz sempre um conhecimento de fundo moral que nos ajudará a solucionar problemas no decorrer da nossa vida. Então, vejamos aqui. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum. O que é Cafarnaum? Cafar significa aldeia. Naum era o nome de uma pessoa. Ou seja, aldeia de Naum, ou onde morava Naum. Outra coisa interessante também, quanto às parábolas. Vou abrir um parênteses. Existe uma que diz assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu em poder dos ladrões. Se nós observarmos o mapa da Palestina, vamos ver que lá no alto está o Monte Hermon, onde nasce o Rio Jordão. Ele desce serpenteando por toda a região da Pérea, passa por Jericó e uns 20 a 30 quilômetros mais abaixo passa por Jerusalém. Ora, as águas passam nas partes mais altas primeiro. Então, geograficamente, não tem jeito de descer de Jerusalém para Jericó. Seria a mesma coisa se eu estivesse lá na sede do Bezerra de Menezes e dissesse: agora eu vou descer para a casa da dona Maria Helena. Não tem jeito. Por quê? A casa dela está num local mais alto do que onde está a sede do Bezerra de Menezes. Por isso, é conveniente nós termos esses conhecimentos históricos, geográficos, porque vai dilatando o nosso interesse, a nossa habilidade em identificar melhor os ensinamentos de Jesus. Cafarnaum era uma cidade localizada na margem norte do Mar da Galileia. O Mar da Galileia tem 3 nomes: Mar da Galileia, Mar de Tiberíades e Lago de Genezaré. É tudo a mesma coisa. Porém, dependendo da margem, dependendo do local onde estivermos, vamos encontrar essa nomenclatura diferenciada. Mas, no fundo, é a mesma coisa. Ali em Cafarnaum estava a Via Maris. O que é isso? É porque essa Via Maris, via significa caminho, estrada. Mas um canal no mar, ninguém vai falar estrada do mar. Via Maris. Isso significa que Cafarnaum recebia um grande número de pessoas importantes. E a população flutuante ali estava sempre variando, porque eram comerciantes que iam lá para vender e comprar seus produtos, eram soldados, eram pessoas
que tinham até um certo poder aquisitivo. Pois bem, para tomar conta de tudo isso, o governo romano deixava ali constantemente uma centúria. O que vem a ser centúria? É que o governo romano formava as famosas legiões, as legiões romanas, que eram compostas de 5 a 6 mil pessoas. Essas legiões eram divididas em centúrias. Uma centúria era composta por 100 soldados, e eles eram responsáveis pela ordem, pela segurança ali em Cafarnaum. Aquele centurião, daí o nome centurião, ele era um comandante que comandava 100 soldados. Hoje, eu não sei qual seria o nome da patente, se é tenente, subtenente. O certo é que ele comandava 100 soldados e tinha acima dele outras patentes mais altas. Assim como tinha também abaixo dele soldados que lhe eram inferiores. Muito bem, continuando. Lá no versículo, ele diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando. O que significa implorar? É a mesma coisa que pedir? Não. Implorar significa pedir com veemência. De imediato, nós destacamos aqui que aquele centurião já tinha em seu coração uma certa dose de bondade, porque ele estava implorando em favor do seu servo. E naquele tempo, os servos, os escravos, só tinham valor quando ainda estavam em toda a sua pujança, em termos de vigor físico. À medida que iam envelhecendo, ficando doentes ou ficando fracos, eles eram jogados para o lado como uma peça inútil. Mas aquele centurião, naquele momento, demonstrou que tinha um coração generoso. Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe diz: eu irei curá-lo. Observemos, eu irei curá-lo. A prontidão, a proatividade de Jesus. Se fosse um médico comum, ele diria: eu irei tratá-lo. Mas Jesus, de antemão, já sabia que aquele servo merecia a cura, que aquele centurião estava imbuído de bons pensamentos, de bons sentimentos. Então ele diz: eu irei curá-lo. Normalmente, nós, espíritos ainda recalcitrantes, não temos muita prontidão para certas atitudes, certas tarefas. Eu me lembro de um dos capítulos em um livro intitulado Párias em Redenção. É um livro que foi psicografado pelo Divaldo Franco, que foi ditado pelo espírito Vitor Hugo. O título do capítulo é Caridade Atrasada, Socorro Tardio. Isso aconteceu entre 1935, pouco mais, pouco menos. O doutor Oscar Silva era um dos diretores de uma instituição espírita no Rio de Janeiro. Ao término daquela reunião, ele, como os demais, foram se dirigindo para casa. Havia caído um temporal enorme no Rio de Janeiro. E as pessoas se acotovelavam, iam se escondendo debaixo das marquises, procurando chegar ao ponto do ônibus. Isso estava acontecendo com o Dr. Oscar Silva. Ele escondeu-se um pouco debaixo de uma marquise, onde já havia algumas outras pessoas. Em dado instante, ouviu uma pessoa cantando assim, indolentemente, como se estivesse suplicando socorro e compaixão. Virou o rosto e percebeu que tratava-se de uma jovem mãe, magérrima,
carregando ao colo duas crianças, ou melhor, protegendo-as. Ele sentiu-se compadecido, aproximou-se e começou a conversar com ela. Tratava-se de Lúcia. Oscar Silva perguntou onde ela morava, com quem morava, colheu várias informações e logo depois que a chuva diminuiu um pouco, todos eles foram embora. Ele colocou na sua mente que, logo que possível, iria visitá-la, levando-lhe algum consolo, algum recurso material. No dia seguinte, a cidade estava um caos. Monturos, lixo, árvores arrancadas, muito buraco. E o trabalho, de limpeza urbana continuava. Passou um dia, 2 dias, uma semana depois, Oscar Silva comprou uma certa quantidade de mantimentos, alguns víveres de mais necessidade, foi até a favela do Esqueleto. Sem muita dificuldade, identificou onde morava Lúcia. Aproximou-se, chamou, uma senhora idosa veio atendê-lo, Dona Catarina. Estou procurando a jovem Lúcia. Mas a jovem Lúcia, quem é o senhor? Ele se apresentou e aquela senhora disse, pois é, mas Lúcia não está. Ela morreu faz 3 dias. Oscar Silva sentiu um nó na garganta e perguntou, mas e as crianças? A senhora começou a dizer certas coisas que ele percebeu não serem verdade. Ela estava tentando, como diz o ditado popular, tapar o sol com a peneira. Elas foram levadas para São Paulo, etc, etc. Oscar Silva percebeu que ela estava com medo, como se ele fosse uma autoridade. Ele se apresentou detalhadamente, e então ela falou, eu vendi as crianças para um cigano. Naquele momento, os dois se abraçaram e choraram copiosamente. Ou seja, ele identificou a sua ação como caridade atrasada, socorro tardio. Aqui no versículo de Mateus, nós vemos o Cristo dizendo, eu irei curá-lo. Muitas vezes, nós não agimos com essa prontidão. Continuando. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. O que é que nós destacamos aqui? Nós destacamos o seguinte, o centurião reconhecia a autoridade de Jesus e a sua submissão a Deus. Porque o centurião sabia, como disse antes, ele tinha autoridade para mandar, mas também estava sujeito à autoridade das patentes que lhe eram superiores. Jesus, o centurião sabia, tinha espíritos bondosos, prepostos, que o ajudariam na cura do seu servo. E sabia também que Jesus era submisso ao nosso Pai Celestial. Portanto, percebemos aí que aquele centurião estava bastante compenetrado das suas responsabilidades. Vamos dar uma paradinha. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa, acrescentar? Nesses 100 anos de conhecimento acumulado? Kátia? Tânia? Eu acho que a Sônia está querendo falar aí. Acho que ela levantou o dedo aí. Tá bom, viu, Wagner? Olha, na verdade, assim, vamos dizer, a oportunidade de ouvir o Mário, né, é preciosa, né? A gente quer ouvir, Mário, porque você traz, né, muitas referências, né,
para que a gente compreenda da melhor forma possível as informações. E essa passagem que você trouxe agora, nossa, ela é um alerta, porque às vezes a gente nem tem o que doar materialmente, mas uma palavra, né? Uma orientação, ou até o ouvir a pessoa, né? Pode contribuir e evitar outros males, né? Então, é uma orientação preciosa, né? Porque a gente fica adiando muito a ajuda, né? Se a gente pode chamar assim de ajuda, porque, na verdade, é uma oportunidade, né, de troca, de experiência, estender a mão, porque sempre tem alguém estendendo para a gente, né? Então, não é nem acrescentar. Eu estava aqui pensando mesmo, falando sozinho, o Wagner ouviu aí. Porque essa reflexão, né, que a gente faz, e aí a gente começa a lembrar situações aí que nós já perdemos, né, de contribuir de alguma forma, e ficar atento a todas as outras oportunidades que surgirem na vida da gente, né? É só isso mesmo, por enquanto. Vamos ouvindo aí. Obrigada. Pastor, você me fez lembrar uma coisa interessante. Você disse assim, às vezes a gente nem sabe o que doar. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o Jerônimo Mendonça, ou o Gigante Deitado. Existe um caso referente à vida dele. Ele, certa feita, esteve conversando com uma senhora que estava muito mal, doente, já velhinha, e depois de receber aquela conversa, um passe, ela foi embora. Passaram-se alguns meses e o Jerônimo ficou mais debilitado, mais doente ainda. Então, certo dia, aquela senhora chegou na casa dele e disse assim, ela havia andado 7 quilômetros a pé para visitar o Jerônimo. Ela disse, eu vim trazer aqui para você meia dúzia de ovos. É tudo que eu tinha. Mas eu tenho certeza que se você fizer uma gemada, você vai melhorar essa garganta sua, essa dor no peito. Ou seja, às vezes a gente nem sabe o que é doar. Mas o muito com Deus, mas o pouco com Deus é muito. Fala, Wagner. Não, é porque eu estava lembrando aqui de um trecho dessa passagem em que o centurião fala assim: eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno um, ele vai e ele vai. E outro, ele vem e ele vem. Então, a gente. Você trouxe aí no início para a gente o reconhecimento do centurião da autoridade de Jesus, ao mesmo tempo reconhecendo também a autoridade dele com relação aos soldados, né? E isso é muito importante, esse reconhecimento do mestre no contexto mais amplo. Então, quando a gente tem a oportunidade aí de estudar essa passagem, fica bem evidente essa questão do reconhecimento das pessoas daquela época, da autoridade espiritual que Jesus exercia. Então, isso é muito importante. É só mesmo essa consideração aí, Mário. Muito obrigado. Então, repetindo aqui, o centurião disse, não sou digno de que entres em minha casa. Casa, vamos ver essa palavra. Casa, todo mundo tem uma casa. Casa e lar significam a mesma coisa? Não. Casa é todo esse conjunto de vidros, telhas, argamassa, portas. Todo mundo tem uma casa. Lar vai mais além. Lar é o aconchego, é o carinho, é o respeito, é o zelo. E nós ainda podemos também, a respeito dessa palavra casa, nos lembrarmos da casa física e da casa mental. Muitas vezes, a nossa casa física está perfumada, organizada, muito bonita. Mas a nossa casa mental
está varrida de bons pensamentos, de bons sentimentos, dando oportunidade para que espíritos em condições muito atrasadas venham habitá-la. Então, é muito importante nós nos lembrarmos desse detalhe e de analisarmos essas palavras, palavra uma de cada vez, com bastante acuidade, porque o ensinamento é bastante profundo. Quem quiser falar alguma coisa, levanta a mãozinha, conforme o Wagner já disse. Continuando. Ele disse assim: ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Todas as vezes que nós estamos lendo algum texto bíblico, algum versículo do Novo Testamento, e encontramos essa expressão, em verdade te digo, em verdade vos afirmo, fiquemos atentos, porque vem ensinamento da pesada, ensinamento profundo. Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel. Por que Israel? Por que ele não disse Samaria? Por que ele não disse Betsaida? Por que ele não disse Jerusalém? Nem mesmo em Israel. É que, naquela época, Israel era habitada por pessoas que já tinham um certo conhecimento, bastante, digamos, evolução com relação a outros povos, outras aldeias, outros grupos. Então, vejamos, em Israel, eles já acreditavam, quase que totalmente, se não totalmente, no monoteísmo. O que é monoteísmo? Monoteísmo é uma palavra que vem do grego. Mono significa um. Theo significa Deus. Ismo significa centro em torno de alguma coisa. Vamos dar um exemplo. Carlismo. Carlismo foi um movimento político surgido em 1830 na Espanha, liderado pelo rei Carlos de Bourbon. Um movimento que ceifou muitas vidas. Então, o Carlos era o centro daquele movimento. Daí, o termo carlismo. Monoteísmo significa a crença em apenas um Deus. Ao passo que, em outras cidades, outros povos, eles ainda acreditavam no politeísmo. Poli, muitos. Theo, Deus. Ismo, centro em torno de muitos deuses. Até que eles não estavam tão errados assim, porque aqueles que eles chamavam de Deus da caça, Deus da guerra, Deus da chuva, Deus das florestas, etc, 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 eram nada mais, nada menos do que os espíritos que são encarregados dos fenômenos da natureza. Mas a doutrina monoteísta veio explicar que Deus existe só um. Aqueles outros eram espíritos prepostos para ajudarem a cumprir as leis divinas. Israel era importante porque eles criam nos profetas. Eles faziam a festa da Páscoa lá em Israel. Eles faziam a festa de Pentecostes, enquanto que outros povos não faziam. Esse Pentecostes é até interessante, porque foi exatamente numa dessas festas que surgiu, estou abrindo um parêntese aqui rapidinho, que surgiu aquele famoso fenômeno que nós conhecemos com o nome de xenoglossia. Conta a história que no ano 31, mais ou menos Jesus participou de uma dessas festas. Por que eles falam assim? Porque ninguém fala exatamente se Jesus participou da festa no ano 30 ou no ano 32, ou no 31.
consta que ele participou. Então, alguns historiadores escrevem ano 31 mais ou menos 1. Quanto é 31 mais 1? 32. 31 menos 1, ano 30. Então, foi um desses anos aí. Pois bem, naquela época, as línguas que predominavam na Palestina eram o grego, o hebraico e o aramaico. Sendo que o aramaico estava dividido em 7 dialetos diferentes. Aramaico oriental, aramaico ocidental, aramaico meridional, aramaico galileu. A coisa era tão confusa que os moradores de uma aldeia chamada Belo Horizonte não entendiam aquilo que os moradores de uma aldeia chamada Santa Luzia estavam falando. E olha que a distância não é tão grande assim. Pois bem, em dado momento, ouviu-se um ruído estranho, como se fosse um vento veemente chamando a atenção das pessoas. Algumas labaredas de fogo começaram a bailar sobre a cabeça de várias pessoas e muitas passaram a falar a mesma mensagem, porém em línguas diferentes. Todo mundo entendeu o que estava sendo falado. No final, as pessoas se abraçavam, se cumprimentavam. Um virava para o outro e perguntava, você viu que maravilha a mensagem do discípulo tal? Sim, eu vi. Maravilhosa. E você percebeu o grego clássico, polido, através do qual ele se expressou? O outro respondia, ele não falou em grego, falou em aramaico. Um terceiro retrucava, não foi aramaico, foi hebraico. Enfim, todo mundo entendeu a mensagem. Por essas coisas e mais outras, Israel era muito respeitada. Daí, então, Jesus ter dito, nem em Israel encontrei tanta fé. Repetindo aqui, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Mas, aí vem outra questão. Uma questão aqui, né? Vamos ver a Tânia. A Tânia está com vontade de falar alguma coisa. Tânia, você tem fé? Eu tenho. Ótimo. Então, o Evangelho nos ensina sobre fé cega, fé raciocinada e fé inabalável. Em qual desses degraus nós estamos? Bom, se eu tivesse o dom da dupla vista, eu iria ver aí uma porção de respostas. Mas como eu não tenho, vamos continuar com o nosso estudo. O Evangelho nos fala também a respeito da fé inabalável. É aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. E nos fala sobre fé humana e fé divina. Observe que nós estamos tratando apenas de uma palavrinha aqui de todo o texto. Fé humana e fé divina. Afinal de contas, o que é isso? Então, vejamos. Fé humana é a confiança que temos na nossa capacidade de realização. E o Cristo disse, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha, tira-te daí e transporta-te para lá. Nós temos observado isso ao longo das décadas. A nossa Serra do Curral, Serra do Espinhaço, está indo transportada em vagões para os Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, já faz algumas décadas. Tudo isso por causa da fé daqueles engenheiros que estão ali, daqueles tecnólogos, daqueles eletrotécnicos, de todo aquele pessoal que faz a logística do trabalho. Isso é fé humana. Agora, a fé divina é a certeza de que todas as vezes que nós nos propusermos a realizar algo de bom, algo de útil, seremos prontamente amparados pelos espíritos superiores. Quem quer fazer algum comentário? Quem quer agregar mais alguma coisa?
Ainda não, né? Então, vejamos aqui o outro versículo. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Interessante isso aqui. O que significa esse prantos e ranger de dentes? Isso são simbolismos. Prantos e ranger de dentes aqui significa as reencarnações difíceis decorrentes do nosso comportamento. Muitas vezes, nós violamos as leis. Violamos a lei de causa e efeito. Violamos a lei do trabalho e muitas outras. Aliás, costumamos também interpretar a lei de causa e efeito como lei de ação e reação. São parecidas, mas não são a mesma coisa. Lei de ação e reação é uma lei física. Lá em o Evangelho, existe um item intitulado Aliança da Ciência e da Religião. Kardec começa dizendo: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material, a outra, as do mundo moral. As leis do mundo material são descobertas e estudadas pelos homens de ciência. As leis do mundo moral são praticadas pelos homens de bem. Essa lei de ação e reação é uma lei física, também conhecida como terceira lei de Newton. Mas vamos deixar isso de lado. A lei de causa e efeito possui determinadas nuances que não existem na lei de ação e reação. A lei de causa e efeito pode aparecer para nós de uma maneira muito dura, muito rígida, ou pode aparecer de uma maneira menos rígida, menos dura. E pode aparecer também de uma maneira bastante suave, dentro daquele ensinamento dito por Jesus. O amor cobre a multidão de pecados. Então, quando Jesus disse que... Vamos ver o tópico aqui de novo. Diz assim: então disse Jesus disse assim: ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Ele estava se referindo a essas situações complicadas que nós mesmos criamos. E no último versículo, vem assim: então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Observemos um detalhe importante. Naquela mesma hora, o servo foi curado. Isso nos leva a pensar em quê? No passe à distância. Existem muitas casas espíritas que têm um trabalho que chamam irradiação, prece de irradiação, prece, oração de irradiação. A própria Igreja Católica, em certa parte da missa, o padre lê o nome de várias pessoas, pedindo em benefício dessas pessoas. Naquele momento, os espíritos bondosos e amigos, quer sejam em uma missa católica, quer sejam em uma reunião espírita, eles dirigem as suas ações para aquele doente ou aqueles doentes. As pessoas são envolvidas naquelas emanações fluídicas e recebem todo aquele bem-estar que
os cuidos estão carreando, que a prece proporciona. É importantíssimo esse fator, principalmente agora. Existem grande número de pessoas que, participando dessas reuniões virtuais, quer sejam aquelas da Mansão do Caminho, da Federação Espírita Brasileira, são beneficiadas por grupos de espíritos que estão trabalhando. Ninguém está desamparado. Todos nós recebemos os benefícios que dimanam de nosso Pai. Desde que nós nos esforcemos em nos ligarmos mentalmente com os espíritos bondosos e amigos. Mais alguma coisa alguém gostaria de acrescentar? A respeito da fé, a respeito dos passes, a respeito desse trabalho que Jesus, ordenando aos seus espíritos bondosos, fizeram em benefício daquele servo e continuam fazendo até hoje? Ninguém? Tudo bom? Tudo ok? Então, voltando aqui ao último parágrafo. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Naquele momento, o servo recebeu aqueles recursos que vieram dos espíritos bondosos, que evidentemente estavam trabalhando junto de Jesus ou cumprindo as ordens de Jesus. No livro Dramas da Obsessão, ditado pelo espírito Bezerra de Menezes, na segunda parte, nós temos alguns parágrafos muito interessantes a respeito dos benefícios que os espíritos nos prestam em termos de cura. Isso aconteceu entre 1900 e 1902. Havia um casal que morava no Rio de Janeiro. Alípio, ele tinha 22 anos. Angelita, 20 anos de idade. Estavam esperando o primogênito. Bezerra de Menezes estava em uma reunião no plano espiritual muito importante para ele. Em determinado momento, ele sentiu que alguém o chamava. Apesar de ser importante aquela reunião, ele entrou naquela onda magnética e foi atender ao chamado. Quem o chamava? Antônio de Pádua. E Antônio diz para ele, Adolfo, temos uma nossa irmã que está passando por uma situação dificílima, um sofrimento atroz. Ela não pode desencarnar agora. Se tal coisa acontecer, perderá uma grande oportunidade de ressarcir débitos clamorosos do passado. Sabemos que és médico e que tens um bom coração. Tu podes salvá-la. Salve-a. Bezerra focalizou o endereço e partiu. Era meia-noite. Em chegando àquele lar, ficou admirado, encantado. Tudo organizado, tudo limpinho. Demonstrava que mãos femininas, habilidosas, caprichosas, haviam trabalhado na organização daquele lar. Era uma casa confortável, sem ser luxuosa, resistente, sem ser uma fortaleza. Na sala de visitas estava Alípio, com os olhos vermelhos de tanto chorar. No quarto de casal, Angelita deitada sobre a cama, o ventre enorme,
mas o parto não se dava. Ela chorava, gemia, contorcia-se de dores. O médico encarnado fazia todos os esforços para conter uma hemorragia que não cessava de jeito nenhum. Em rápidos momentos, Bezerra de Menezes tomou ciência da situação. Ele recolheu um pouco de fluidos medicamentosos de algumas plantas da redondeza, juntou àquela porção uma certa quantidade de fluido animalizado extraído de uma vizinha que estava ali, cuidando da dona da casa, Sara, uma viúva de 35 anos, presumíveis, estava ajoelhada, era católica, apostólica romana. Agregou aquelas duas partes, uma terceira parte de plasma divino, manipulou tudo aquilo e começou a inocular, através dos poros, no corpo de Angelita, aquele composto de fluidos medicamentosos. Ao mesmo tempo, ele ia inspirando o médico encarnado. Pois bem, nós vemos o que aí? A ação dos espíritos. Ação medicamentosa. Isso é o que aconteceu com aquele servo do centurião. Ele merecia ser curado. Portanto, que nós, mediante esses ensinamentos pequenos que o Evangelho nos traz, nos esforcemos no sentido de estarmos sempre afinados com os nossos benfeitores espirituais, porque, agindo dessa maneira, estaremos com mais frequência ou constantemente com a nossa casa mental limpa, varrida, preparada para continuarmos o nosso processo de aprendizagem. Deixo com vocês a palavra para as considerações finais. Agradeço a atenção e que Deus continue nos amparando para que essas reuniões continuem acontecendo. Reuniões que nos fazem muito bem aos corações. Obrigado, Wagner. E Mário, nós que agradecemos, viu, sua participação. Na hora que você estava fazendo um relato dos programas, a gente não podia deixar de lembrar também uma série de relatos que nós vamos ver na obra de André Luiz, Mário? Exatamente. E eu, particularmente, tenho um relato que nós gostamos muito, que é no momento em que André Luiz ele retoma o lar dele, depois de alguns anos que ele já havia, depois de muitos anos que ele já havia desencarnado, ele tem essa oportunidade de retomar o lar, e ele encontra lá aquele indivíduo, aquele companheiro que estava junto da sua esposa, agora na sua ex-esposa, numa determinada situação de fragilidade. E aí a gente percebe que primeiro ele teve que vencer aquela situação ali de aversão. A aversão, que é muito complicada no exercício nosso da cura, no exercício da caridade, mas ele contava com o apoio de uma companheira muito importante, que era a Narcisa. Não sei se os irmãos aí lembram. E uma situação assim, sempre que eu tenho oportunidade de relatar e lembrar, eu lembro, é que a gente percebe, André Luiz, uma certa temporalidade, ou seja, ele demora um certo tempo de sair de nosso lar e vir até a casa dele. A gente percebe que ele pega um determinado transporte para poder fazer isso. E no caso de Narcisa, bastou que ele pensasse em Narcisa, a nossa irmã, na hora que ele termina de fazer aquela prece, pedindo ajuda à companheira para que ele pudesse receber auxílio dela, ela toca no seu ombro e ali, a partir daquele momento, eles começam todo aquele trabalho. Então, é muito importante a gente reconhecer também, né, Mário, essa participação da espiritualidade
em momentos muito simples da nossa vida, é numa água fluidificada que é colocada ali para que a gente possa estar alimentando, uma água fluidificada num alimento, em situações específicas como essas. Então, nós entendemos que essa passagem que hoje você teve a oportunidade de trazer para a gente, nós agradecemos muito, foi um momento da gente reconhecer a importância do trabalho da espiritualidade junto a cada um de nós aí no processo do tratamento espiritual e da cura, conforme você colocou, vinda de Jesus, né, Mari? Então, isso aí nós agradecemos. Gente, mais alguém gostaria de fazer alguma consideração antes de nós passarmos para a prece? Eu queria pedir a Maria Helena para fazer a prece para nós hoje, mas antes, tem mais alguém? Francisco, tem alguma consideração que você queira fazer? Aí, Sônia, Carol, Edna, Tânia, Anderson, o Lauro, tem alguma consideração antes da gente fazer a prece final? Então, nós vamos... mais alguma consideração, Mário, que você gostaria de trazer antes da prece? Tranquilo, né? Então, nós vamos passar para a prece final. Pedir Dona Maria Helena para fazer a prece por nós. Do tempo, mas recentemente uma amiga relatou, né, que uma sobrinha grávida de gêmeos, e pouco depois de viver aquele momento de muita alegria, né, em descobrir essa gravidez, ela descobriu também um câncer no intestino. E fez o tratamento durante esse ano agora, com a previsão de ganhar os bebês, né? Agora em outubro, né? Mas também, né, poderia antecipar, e foi o que aconteceu. Mas os bebês nasceram, estão muito bem, né? E ela continua em tratamento. Mas depois, essa minha amiga é muito católica e tal, a sobrinha dela entrou em contato e relatou que durante o parto ela ficou muito desesperada, E um fato também é que ela perdeu a mãe há 13 anos atrás com câncer no intestino. E naquele momento do desespero, a médica conversou com ela e falou assim, olha, você está muito nervosa, né? Vai dar tudo certo, está tudo indo muito bem, vou colocar uma música para você. E colocou a música. Só que aí ela foi e pediu. Pouco depois, né, ela falou assim, eu queria ouvir uma música que minha mãe gostava muito. E colocaram uma música que a mãe gostava muito, e ela falou, tia, eu tive a certeza de que minha mãe estava lá, e tocou minha mão. E o marido chegou, que eles permitiram que o marido estivesse lá, e quando ele tocou na mão dela, ela falou, não foi a mesma coisa, eu tenho certeza que é diferente, era o toque da minha mãe. E durante o parto, ela teve a certeza também de ouvir a mãe dela falando que ia dar tudo certo. Então, independente, né, da religião, é a nossa religiosidade, é a nossa fé, né, e a confiança que vai abrir as portas, né, para esse auxílio também, porque, como o Mário citou, né, aí durante o estudo, né, nós somos auxiliados todo o tempo, né, mas precisamos confiar, né, nesse auxílio e permitir que ele aconteça, né, para a nossa volta, né, inclusive através dos nossos pensamentos e ações em favor daqueles que nos cercam. Então é só, obrigada, gente. Obrigado, Sônia. Vamos passar para a Dona Maria Helena. Eu gostaria de agradecer a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, a Bezerra de Menezes, por esses momentos que nós tivemos neste ensinamento da noite, pedindo a Jesus que possa abrir o nosso coração e a nossa mente para guardar e exemplificar o ensinamento que recebemos.
principalmente nesses momentos difíceis em que muitos de nós estão passando. Que Jesus possa estar sempre junto de nós, dentro do nosso lar, dentro da nossa intimidade, do nosso coração, para prosseguir na nossa jornada. Como diz a minha irmã querida, eu tenho fé. Eu também tenho fé e mais, eu creio que Jesus e Nossa Mãe Santíssima e os Espíritos amigos e protetores, os nossos anjos guardiões, estão sempre junto de nós, dando-nos força para prosseguir na nossa jornada. Mãe Santíssima, continue junto de cada um de nós, junto do nosso lar, e ampare e fortaleça os nossos familiares, parentes e amigos, e aqueles irmãos que se encontram hospitalizados ou mesmo acamados em seus lares. Dai-nos hoje e agora, Senhor, a tua luz, a tua proteção, de uma noite de paz e de harmonia, de olhar terno e sereno, de semblante tão ameno, que bondade, nosso irmão. Ó Bezerra de Menezes, tantas vezes te chamamos, te ofertando o coração. Dos enfermos não esquece, quando te chamamos em prece, no momento estás presente. Ó Bezerra, nosso irmão, põe aqui a tua mão, que somos todos teu paciente. Tua presença neste ambiente é de Jesus, a que belo presente. E a ti, querido irmão e amigo, queremos te agradecer. Fique conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Boa noite, gente. Muito obrigado, viu? Obrigado, Mário. Boa noite, Maria Helena. Eu que agradeço. Um bom sono para todos vocês. Boa noite, gente. Obrigado. Obrigado, Mário. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.